Nossas Bíblias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Amém? Quem está em casa nos acompanhando e achou o texto, diga amém. Você vai escrever amém aí? Vamos ver quem está ligado. Glória a Deus. Vamos ler então. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. Pai, lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos, ó Deus, que tu venha falar ao nosso coração. O áudio está baixo. Que tu venha falar ao nosso coração, ó Deus da glória, ó Deus querido, Deus santo, Pai, em nome de Jesus, fala a cada um aqui, e que tu possa nos usar como instrumento de intercessão, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem é Liberando o Perdão de Deus. Liberando o perdão de Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, é justamente quando Salomão tem concluído o templo, tem concluído a casa do rei, tem feito todos os seus intentos. Salomão foi um dos reis mais prósperos, o rei mais abençoado na questão de conseguir projetos, de iniciar projetos e concluí-los. E ele ora a Deus, e Deus responde a oração em sonho, nessa parte. E foi algo maravilhoso, algo poderoso, algo tremendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é comigo, é com você. Presta atenção. Nós estamos vivendo uma época que é semelhante ao aviso que foi dado a Salomão. Nós vivemos numa época a qual as pessoas afrontaram muito a Deus. Estamos vivendo a ideologia de gênero, estamos vivendo muita pornografia, muita injustiça, muita corrupção. E simplesmente a igreja tem culpa porque ela foi omissa. É muito complicado o que eu vou falar agora, mas o que é que está acontecendo? Muitas vezes nós ficamos calados para fazer a política da boa vizinhança, para ser o politicamente correto. E nós calamos, e muitas vezes que atacaram a santidade do Senhor Jesus, que atacaram as crianças. Então está se caminhando muita coisa. Esse carnaval foi mais absurdo, e todo carnaval é afronta, e aquilo que é de Deus. A igreja ela é ordeira, a igreja é pacata, mas a igreja ela tem sido omissa. Porque ela tem deixado isso caminhar, ela tem deixado isso avançar. Pastor, o senhor está incitando a gente à discussão? Não, eu estou incitando a posição, porque se o mal cresceu, como disse Martin Luther King, foi por causa o barulho do mal cresceu, por causa do silêncio dos bons.
Então nós temos que se posicionar. E muitas vezes a estratégia de Satanás, a estratégia qual é? Eles atacam e depois se vitimizam. E quando a gente responde, eles são a vítima. Temos que deixar bem claro: o que é mal, o que é pecado, e o que está errado, está errado. E simplesmente o que está acontecendo agora, nós não podemos mais nos calar. Nós temos que se colocar, e nós temos que orar agora por um povo, para que Deus possa gerar arrependimento nesse povo, e para que Deus possa gerar arrependimento na igreja, porque a igreja foi calada, a igreja foi omissa, a igreja foi culpada, porque a igreja quer dar um bom testemunho, até entendo, mas já chega, nós não podemos deixar o mal crescer. E agora a gente tem que se arrepender pelos pecados das igrejas, aquilo que está errado. Tantos escândalos dentro das igrejas, tantos escândalos aí nas mídias sociais. É canal de fofoca só falando mal de pastor, é canal de fofoca só falando mal de igreja, canal de fofoca só falando mal de movimento missionário. E eu vejo que é o escândalo que tem que acontecer. E quem está errado não é quem fala mal não, quem está errado é quem dá o escândalo. E agora, a gente tem que orar e pedir perdão pela igreja, naquilo que nós afastamos o povo, naquilo que nós calamos, naquilo que nós ficamos omissos. Agora está tendo uma situação muito complicada. Estão fazendo isolamento social, mas estão fechando as igrejas de propósito, para desarticular a obra de Deus. E cabe a mim e a você, com muita sabedoria, com muita calma, batalhar. Nós temos trabalhado, nós temos clamado. Nós oramos hoje pelas igrejas pequenas, dos pastores que não têm acesso à internet. De um povo que com sacrifício levantou a obra. E agora está vendo a sua obra sendo espatifada, desarticulada. Esse povo trabalhou duro, para chegar nesse momento agora, ficar com a igreja fechada e as ovelhas dispersas. Gente simples, que não tem acesso à internet. Pastores mais antigos, mais velhinhos, que estão sofrendo. Missionários que vivem da obra, que estão agora passando necessidade. E as pessoas só falam, e não, temos que fazer o isolamento social. Mas o terminal está aberto. As filas de banco estão se amontoando gente, em vários locais está se amontoando gente, ou seja, está tudo errado. É muito fácil fazer isolamento social, quando você tem Netflix, quando você tem internet, quando você pode pedir uma pizza, quando você fica trancado em casa com ar-condicionado. Mas, quando você mora numa favela, um cômodo, 6 pessoas ou até mais, que isolamento social é esse? Que Deus possa ter misericórdia dessa sociedade, que Deus possa ter misericórdia dessas autoridades, agora que Deus possa ter misericórdia principalmente desse povo que está desamparado. O isolamento social está acontecendo em apenas um grupo, daqueles de classe média alta, que vai cair de qualidade de vida, porque eles estão pouco se lixando para o povo, e esse povo mais simples, mais pobre vai morrer. Que Deus possa agir com mão poderosa, e a primeira atitude que nós devemos tomar, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a palavra no hebraico está caná, ser humilde, ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, ser baixo, estar sob e ser colocado em sujeição, entender que nós devemos nos humilhar no pó e na cinza, que nós devemos dobrar nossos joelhos e pedir perdão pelos nossos pecados, naquele que nós demos mau testemunho, e pedimos para que Deus possa corrigir essa nação. E que Deus possa ter misericórdia, e que Deus possa visitar. Tiago 4,6 diz: antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra no grego é tapeinos,
aquele que não se eleva muito do chão, aquele que fica com a cabeça baixada, a figura de alguém que está de joelhos, com uma condição humilde, de grau baixo, abatido pela tristeza, rebaixado e deprimido, humilde de espírito, é a pessoa simples. Não devemos ser soberbos. A Bíblia diz que antes Deus dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Hiperefanos no grego, ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre e que se coloca acima de outros e preeminente, o que se valoriza os seus próprios meios e méritos e despreza os outros e trata-os com desprezo arrogante. Nessa época, ainda tem evangélico brigando nas redes sociais, resolvendo atacar os outros. Não está na hora da gente atacar ninguém, está na hora da gente orar a Deus, está na hora da gente clamar a Deus, porque Deus tem misericórdia dessa nação e desse mundo. Pastor, isso tem que acontecer, sim. Mas você está de que lado? Está do lado do mal que faz isso crescer? Ou você está do lado de Deus que vai lutar contra isso? Presta atenção. Você tem que ser humilde. E você tem que ser humilde. O que foi que aconteceu com a igreja? A igreja foi um vaso. O pessoal do Insta, quando acabar nosso tempo, nós vamos passar para o meu Insta pessoal, pastor Wagner Gaspar, tá certo? Você pode ir para o YouTube. Então, a igreja ela ficou tão soberba que ela se achou um vaso melhor do que a flor. Conta a história que o jardineiro estava andando no jardim e quando de repente ele viu no chão um vaso trincado, um vaso todo rachado. E ele viu aquele vaso e disse: "Oh, que bom que eu achei você." E o vaso todo rachado olhou para o jardineiro e disse: "Que bom que eu sou um vaso rachado, eu não presto para nada." E ele disse: "Não, eu vou lhe limpar, eu vou lhe consertar, você é o ideal para o plano que eu tenho, você é o ideal para eu te usar." Ele disse: "Não, eu não passo de um vaso rachado, de um vaso trincado, eu não sirvo para nada." Ele disse: "Eu vou lhe mostrar, você deixa eu te usar, e o vaso, eu não sirvo para nada." Até que o jardineiro convenceu o vaso de ser usado, e ele lavou, limpou, ajeitou, colocou uma terra de excelente qualidade e colocou uma semente naquele vaso trincado. E quando o vaso estava ali com aquela terra, todo dia ele colocava aquele vaso no sol e regava para que as sementes pudessem brotar. E a semente começou a brotar. E a semente começou a brotar. E a semente começou a crescer. E nasceu uma planta linda. Uma planta, uma flor, flores maravilhosas, rosas maravilhosas. E era tão bonito que começou a crescer e começou a esparramar e começou a cobrir até as rachaduras do vaso. E ele levou o vaso para a sua casa. E aquele jardineiro, levando o vaso para sua casa, colocou ele na sala, e as pessoas chegavam para o jardineiro e diziam: "Olha, jardineiro, o seu jardim é belíssimo, mas esse jarro aqui é a coisa mais linda do mundo." Certo dia, o vaso chegou e começou a clamar: "Jardineiro, muito obrigado, porque eu não prestava para nada, eu não passava de um vaso rachado, mas agora todo mundo vem a me olhar, mas eu sei que não é por causa de mim, mas é por causa das flores que estão em mim." Assim somos nós, assim é a igreja. As pessoas não devem vir à igreja por causa do vaso, por causa do ar-condicionado, por causa da aparência da igreja, por causa das poltronas, por causa da internet. Mas as pessoas devem vir para a igreja por causa do que tem dentro dela, que é Jesus. E nós somos a igreja. Creia nisso. O problema que aconteceu, é porque a humanidade está soberba e ela esqueceu do conteúdo do vaso. Se humilhar, nós temos que se humilhar e entender que o mais importante é aquilo que tem dentro de nós do que aquilo que as pessoas veem. Se
se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, palal, no hebraico. Olha aqui como é interessante, significa intervir, interpor-se, orar, mediar, julgar, interceder. Para orarmos, seja humilde na oração. Mateus capítulo 6, verso 5 diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai, que estás em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, preste atenção. Interpor-se. Conta a história que um missionário de Michigan, nos Estados Unidos, ele foi para a África, e que chegando na África, ele estava num país que estava com muita violência, e ele pega uma bicicleta, ele anda 2 dias para ir em outra cidade comprar mantimentos e voltar. Quando ele estava voltando numa dessas viagens, ele pegou 2 homens brigando, e ele viu que o homem estava ferido gravemente, ele para e cuida do homem, e ele só vai embora depois que aquele homem é cuidado, e aí ele deixa o homem amparado no hospital. Outro tempo depois, ele vai novamente fazer as compras, e era 2 dias que ele passava, um dia para ir, um dia para voltar, e quando ele estava voltando, ele parava no caminho, tinha que fazer um acampamento na noite, e ele fazendo um acampamento, de repente ele estava lá, e quando de repente ele sente uma angústia no seu coração e começa a orar. Foi para casa, voltou, e a terceira vez que ele tinha sempre que comprar mantimentos, ele vai no dia 10 de abril, se eu não me engano, ele vai e chega, era dia 10 de abril daquele ano, ele vai e faz as compras e novamente para no acampamento, volta para casa, e quando ele volta na 4ª vez, ele encontra com o homem que o feriu, e ele disse: olha, eu queria falar com o senhor, eu reconheci o senhor quando o senhor esteve aqui na 3ª vez, e na 3ª vez nós o seguimos, e nós íamos matá-lo, e nós íamos roubar as suas compras e tudo que você tinha, mas quando você parou no acampamento, e que você tem um costume de orar, que nós já vimos outras vezes, quando de repente nós vimos 26 homens, 26 homens protegendo você, e nós ficamos apavorados e fugimos. Ele volta para os Estados Unidos e conta esse testemunho na igreja, e quando ele está contando o testemunho na igreja, um dos homens levanta, que estava na plateia, sentado nos bancos, e diz: que dia foi isso? Ele disse: 10 de abril. E o homem começou a chorar e disse: olha, dia 10 de abril, eu estava saindo de casa, quando de repente, porque era a igreja daquele missionário, nós sentimos uma angústia muito grande e vontade de orar por você. E eu vou chamar as pessoas que estiveram juntos comigo aqui orando por você. E ele levantou, ficou todo mundo em pé, e eles contaram. E aqueles homens que eles viram, foi na quantidade de 26, protegendo o missionário. E tinha 26 homens orando pelo missionário. Quando você ora, você se coloca no lugar das pessoas. Em primeiro lugar, você vai ter que orar e se humilhar para que Deus te perdoe, porque você vai receber a carga espiritual que vem para cima de você e vem para cima do mundo. Então nós temos que se humilhar, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelo pecado da nação, pedir perdão pela igreja, e ser bastante humilde, porque nós não somos melhor do que o mundo, porque de certa forma a igreja colaborou com escândalos e com omissão no que está acontecendo hoje. Orar, parar, buscar, panim. Esse me buscar, panim, significa face a face, na presença da pessoa, em frente diante, e para a frente na presença, na face adiante na presença, desde então, diante da face. Presta atenção. Aqui, na realidade, é o complemento do segundo passo.
é se colocar na presença de Deus, é sentir a presença de Deus, é ir para uma dimensão diferente. Irmãos, quem não fizer isso não vai conseguir se converter, e só uma verdadeira conversão de um povo que clama vai deter a ira de Deus sobre a terra. Face a face com Deus. E quando Jacó se viu face a face com Deus, o que foi que aconteceu com ele? Ele sofreu. Quando Jacó viu face a face com ele, ele sentiu a sua coxa sendo deslocada, ele foi marcado. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, foi que ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente não pensa em acusar ninguém, a gente não pensa no defeito de ninguém, a gente começa a ver os defeitos da gente. Jeremias diz o seguinte, Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as ações de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Amados, está na hora da gente buscar Deus, e talvez a sua carne esteja forte. Hoje o Brasil teve orando e jejuando, você sabe por quê? Para quebrantar a carne. A nossa carne está muito forte, nós estamos cheios de si, nós estamos confundindo fé com autoestima, nós estamos confundindo fé. As pessoas não querem mais obedecer, as pessoas não querem mais submeter, as pessoas não querem mais congregar, as pessoas estão querendo ser servidas, parece um fast food. Mas se a gente buscar o Senhor face a face, com todo o nosso coração, você vai encontrar com Deus. E quando você vai encontrar com Deus, você vai ver seus defeitos, assim como o profeta Isaías viu: habito num povo de lábios impuros. Tenho os lábios impuros e habita no povo de lábios impuros. E vem um quarto passo: converter. Shub, hebraico, que significa retornar, voltar. Um latrocida muito perigoso, que era muito perverso, muito violento com as suas vítimas, estava, na linguagem da marginalidade, engomando uma casa. O que é esse engomar a casa? Esse engomar a casa significa prestar atenção na casa. E ele notava que tinha pouco movimento naquela casa, que um homem sempre saía e ou ficava ninguém, ele não sabia direito. E quando o homem foi embora, ele olhando para aquela casa grande, enorme, parecia um pouco abandonada, ele pula um muro. Esse homem era muito violento. E ele entra ali com adrenalina, disposto a tudo, quando de repente ele vê uma luz no quarto, e ele chega perto do quarto, retira o revólver, ele aponta o revólver para a cama, e tinha um senhor lá, e ele dizia: ô meu filho, você voltou, ainda bem. E ele olhando aquilo, fica preocupado, achando que tinha sido pego. Mas ele disse: venha por favor, pegue meu remédio, está doendo muito, eu preciso do meu remédio para dormir, me ajude por favor, se você voltou e tal. Quando de repente, aquele homem guarda o revólver, pega o remédio daquele ancião, e ele percebe que ele era cego. Por favor, pega a água, me dá meu remédio. Ele pega a água, coloca o remédio na boca daquele homem e dá o remédio. Diz: ainda bem que você voltou, eu não ia conseguir pegar o remédio. Aquele homem moribundo na cama, o enfermeiro tinha deixado ele para dormir sozinho. E ele disse: olha, por favor, estou com muita dor, abre a Bíblia e lê o Evangelho de João para mim. Aquele homem, sem saber porquê, ele pega, abre a Bíblia no Evangelho de João e começa a ler. Quando de repente o Senhor já estava dormindo, e ele estava ali lendo.
E como ele não tinha costume de dormir à noite, passava a noite roubando, ele passou a noite lendo o Evangelho. Quando ele se deu por conta, já estava de manhã. Ele fechou a Bíblia, foi embora e nunca mais assaltou. Que Deus possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de Elias ia fazer isso. Agora você sabe o que é que está acontecendo? Os pais estão dentro de casa com os filhos. E os filhos estão conversando com os pais. Que você possa entender o processo de Deus, se humilhar, orar, que é intercessão, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos guardar. E eu declaro, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, mas que você possa se converter das situações que ainda atacam a sua vida. Amém? Vamos orar. Vou pedir quem está aqui com a equipe, fica de pé. Queridos, que Deus possa te abençoar. Terça-feira nós vamos estar com a live de oração aqui, amém? E nós vamos estar, na quinta-feira, nós vamos estar também com Tadel. E domingo nós vamos estar aqui. Isso é, se alguém não nos levar antes, né? Tá certo? Se levar, a gente manda outra pessoa fazer. Não tem problema não. Eu estou até com vontade, é legal. Orem pelas autoridades, amém? Para que elas se convertam e deixem a igreja trabalhar. Eu agradeço imensamente essa equipe maravilhosa que veio aqui me ajudar hoje, tá certo? Essa equipe que está trabalhando junto comigo, que está correndo risco junto comigo, agradeço a você. Todos os irmãos que ofertaram e dizimaram, e aqueles que vão ofertar, que nós, em nome de Jesus, e nós vamos fazer uma vigília, certo? Uma vigília pela internet, a vigília da prosperidade. E Deus vai dar estratégias.